Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com a Grace Cabral. Ela é advogada e técnica em segurança do trabalho, ou seja, ela vai arrasar com a gente hoje, para a gente entender, afinal de contas, o que são as condições de trabalho adequadas e qual a importância da fiscalização. Seja muito bem-vinda, Grace. Prazer recebê-la novamente no programa Trabalhador em Foco. Obrigada, Carla. O prazer é meu em estar podendo tirar um pouquinho das dúvidas aí dos nossos trabalhadores, né? Isso mesmo. Vamos começar pelo básico. O que são as ditas condições de trabalho? Então, Carla, condições de trabalho. Elas vão desde as coisas simples, que a gente conhece como remuneração, jornada de trabalho, que são aquelas coisas mais burocráticas, né? Vamos dizer assim, mais que às vezes a gente tem até como mais sérias, né? O meu salário, né? Sim. Então a gente tem como mais sérias, desde isso, né? Como remuneração, até as condições físicas do trabalho, né? Então, eu tenho que usar um equipamento de proteção individual, como que é o refeitório onde eu vou me alimentar. Então, vai desde o detalhe das condições físicas no trabalho, as condições mentais também, até a remuneração, a jornada de trabalho. Então, isso são condições de trabalho, né? Perfeito. Passa por muito mais coisas do que a gente envia de. Exato. E aí vem a questão. Afinal de contas, como as condições são reguladas? Quem diz o que pode e o que não pode? Quais são as condições necessárias para a atividade laboral do trabalhador? Então, a nossa CLT, né, a nossa consolidação das leis trabalhistas, ela diz, em relação às condições de trabalho, e também a gente pode colocar aí as normas regulamentadoras, que são as que tratam principalmente dessas questões mais físicas, né? Como eu disse aqui. Elas tratam, por exemplo, né, das condições de trabalho e higiene, né, do trabalho, segurança e higiene do trabalho, condições de trabalho em altura, são desses detalhes que ela trata. Perfeito. Então, aí, CLT e normas regulamentadoras. Qual a importância do trabalhador saber, pelo menos o básico dessas determinações? Eu falo, Carla, que condição de trabalho também está dentre as condições, os direitos fundamentais do trabalhador, da pessoa, né, enquanto trabalhadora. E a partir do momento que eu sei dos meus direitos, né, eu sei aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que a lei determina, que não determina, eu vou saber buscar os meus direitos, né? E eu vou saber até como buscar os meus direitos. Né? Se eu não sei disso, vai passar despercebido e eu vou sofrer às vezes, né? E sem saber que eu poderia, no caso, eu como trabalhadora, né? Falando como trabalhadora, sem saber que eu poderia usufruir de uma condição melhor de trabalho, sem saber que o meu salário ele tem que ser pago na data certa. Então, a gente é muito importante que o trabalhador busque saber, sabe? À medida que viu alguma coisa acontecer, que você acha que é estranho, né?
você precisa saber, precisa procurar saber se aquilo pode acontecer ou não, né? E isso é muito importante, Legal. né? Então, é isso. E nesse contexto, quando o trabalhador percebe que as condições de trabalho estão inadequadas, o que ele deve fazer? Carla, existem algumas pessoas, né, que têm uma facilidade maior, às vezes, até com o empregador, de conversar, de negociar e tudo mais, né? E, assim, a gente sempre vai por esse lado, né, primeiro, né? Negociação é a primeira palavra. Como? Conversa. Conversa é a Isso, primeira palavra. conversa, Negociação. conversa. E, Grace, queria que você explicasse para a gente, quando o trabalhador percebe que as condições de trabalho estão inadequadas, o que ele deve fazer? Então, Carla, o que ele pode fazer, né, inicialmente, se ele tem um bom relacionamento, se a empresa às vezes dá abertura também, né, para isso, ele pode conversar primeiro, né, pode conversar, tentar negociar e tal, explicar o que não está bom, o que está acontecendo, e essa pode ser a primeira atitude do trabalhador, né? Ótimo. Não resolvendo, não tendo uma solução, a gente já parte aí para procurar saber os direitos dentro do sindicato, de repente, começar a movimentar de uma outra forma, né? E, quem sabe, aí surgir procurar, às vezes, um advogado, né, que seja especialista e tudo, e possa ajudar também nessa questão, como uma orientação, né, do que o trabalhador deve fazer. E, por último, a gente entra na parte da denúncia, que também pode ser feita. Perfeito. Então, o primeiro passo deve ser sempre a conversa, uma negociação, para melhorar esse ambiente de trabalho, digamos assim, e a partir desse momento, quando a conversa e a negociação não chega propriamente dito a uma solução, aí é o momento da denúncia. E aí vem a questão: para quem deve ser feita a denúncia inicialmente? Então, tanto o Ministério Público do Trabalho, quanto o Ministério do Trabalho e Empregado, desculpa, Ministério do Trabalho e Emprego. Uhum. Muda de nome toda hora, né, doutora? Vamos combinar. Porque o que acontece? Com o governo, né, o Ministério ele entrou na pasta do Ministério da Economia. Exato. Então, hoje a gente chama de secretaria do Ministério do Trabalho. Nem secretaria do Ministério, né? Secretaria de Trabalho e Emprego. E se não me engano... Como se trabalho fosse uma questão pequena para ser só uma secretaria. Mas é Exatamente. ela que o nosso trabalhador tem que fazer a denúncia. Exatamente. E então, a ela, ele pode fazer a denúncia da seguinte forma: ao MPT, né, que é o Ministério Público do Trabalho, isso tudo ele pode fazer junto, não tem problema, tá? Ele poderia ir ao MTE, né, Ministério do Trabalho e Emprego, poderia ir ao MTE também, fazendo essa denúncia ali, pode ir ao MPT, e ele pode também, essa denúncia realizada ao MTE, eu já estou aqui me embolando, ela pode ser feita tanto na agência, tá, na sua cidade, quanto também por uma plataforma que o governo criou atualmente. Certo, uma plataforma digital. É uma plataforma digital, para você não Nesse ter que formato ir à agência. É mais prático se a gente for pensar nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, né? Com certeza. E também a denúncia do MPT, que é o Ministério Público do Trabalho, ela também é online.
também existe um site que pode ser feita essa denúncia, tá? Ótimo. Então, ele pode fazer tanto a um quanto a outro, tá? Não tem problema, pode ser simultâneo aí, não tem problema nenhum. Certo. Agora, quando um trabalhador faz uma denúncia ao Ministério, ele é entendido como o autor dessa denúncia? Ele pode estar suscetível a uma demissão porque tentou conversar, o patrão não entendeu, ele continua em situações inadequadas e aí ele fez uma denúncia? Pode haver retaliação por parte do patronal? Não pode haver retaliação, até porque são denúncias realizadas de forma anônima, tá? Às vezes a pessoa tem que se identificar no site, tá? Na hora de fazer a denúncia, certo, mas ela é anônima, o nome dessa pessoa não pode aparecer. Perfeito, tá, isso é muito importante para a gente explicar para o trabalhador que ele tem o direito de fazer isso, que ele não vai sofrer sanções e que ele está protegido, então, no caso, pelo direito do sigilo. Isso, exatamente. Maravilha. Agora, após a denúncia ser realizada, se não ocorrer nada, ainda pode haver uma ação judicial contra o patronal, por conta de ambiente inadequado do trabalho? Como é que funciona isso na prática? Pode sim, Carla. A pessoa pode, depois de realizada a denúncia, né? Certo. Ela pode, não resolveu, ninguém me respondeu, não surtiu efeito nenhum, né? O ideal é que antes até da denúncia, essa pessoa tenha procurado uma orientação de um especialista, né? Para que essa denúncia seja feita, para ver se realmente existe um respaldo dentro da lei para aquela denúncia, né? O ideal seria isso. Certo. A partir daí, essa pessoa já buscou uma ajuda, uma orientação, não teve solução nenhuma, ela pode sim entrar com uma ação judicial, com uma reclamação trabalhista, tá? Claro que aí a gente tem que ter provas, né? Provas têm que ser colhidas para que se tenha essa reclamação trabalhista. Tá? Maravilha. Isso tudo é muito importante para o trabalhador entender e também se munir com a juntada de provas. E aí, nesse contexto que a gente está falando, né, de buscar ajuda, ressaltar que, percebendo uma situação inadequada, entrar em contato com o sindicato da sua categoria, porque sempre tem um setor jurídico para dar respaldo. E nessa questão, a verdade é que não deveria haver isso tudo, porque deveria haver fiscalização dos ambientes de trabalho. E aí, quem é que faz a fiscalização dos ambientes de trabalho? Então, a fiscalização é feita pelos auditores do trabalho. Geralmente, eles ficam... Cada cidade, né? Cada lugar tem uma agência ali do Ministério do Trabalho, né? Que vai... Onde esses auditores ficam. Eles fazem as fiscalizações por documentos, né? Também... Hoje tudo muito tecnológico, né? Então eles conseguem consultar a documentação das empresas. Geralmente eles estão aqui para isso, né? E eles atuam também em campo, precisando ir em empresas, eles vão também às empresas para realizarem fiscalização. Então, quem faz são auditores. Perfeito. Auditores de trabalho. E a gente pode solicitar fiscalização, por exemplo, diante de uma percepção de que o ambiente está inadequado. Em vez de fazer só uma denúncia, ou então já entrar com uma ação, solicitar uma fiscalização ao local de trabalho, isso é possível? Sim, também, através dessa denúncia, né, eles também podem ser... não é instigados, é outra palavra que eu usaria aí, mas eles podem ser solicitados
entendeu? Até pelo próprio Ministério Público do Trabalho, a realizarem uma fiscalização por conta de denúncia, por conta Legal. de uma determinada denúncia, tá? Maravilha. Então, na verdade, na hora de fazer a denúncia, o denunciante, que é o trabalhador, pode ainda pedir categoricamente para que haja uma fiscalização para isso. E aí, nesse caso, qual é o órgão responsável por fiscalizar o cumprimento ou não cumprimento das leis trabalhistas? É também o Ministério. É o MPT, que é o Ministério Público do Trabalho, juntamente com essas secretarias especiais, que a gente chama, eu digo que seria o antigo Ministério do Trabalho, que todo mundo conhece como Ministério do Trabalho, Sim. né? E agora então, são essas secretarias. Só mudou de nome, exatamente. Para então, um bocadinho. Os responsáveis são os dois. É meio que um trabalho aí em conjunto entre o Ministério Público do Trabalho e as secretarias especiais do trabalho. Tá? Perfeito. Estamos aqui falando, desde o começo, sobre condições de trabalho, fiscalização, o quanto é importante o trabalhador entender o que ele tem, o que tem que estar correto no ambiente dele de trabalho, para ele executar a sua atividade laboral, a importância dele, percebendo, tentar conversar. Se a conversa não funcionou, entrar em contato com o sindicato. Se junto com o sindicato não resolveu, ir em busca de uma notificação, ou seja, fazer uma denúncia para então, quem sabe, gerar um processo e tal. Mas a gente está falando de uma questão macro. Estamos falando das fábricas, das empresas, das coisas grandes. Só que aí chegou a pandemia, né? Tinha uma galerinha que já até trabalhava no sistema de home office, mas era um percentual assim. E aí, de um dia para o outro, uma parcela muito grande de trabalhadores saiu dos escritórios e tal, não sei o quê, e foi para casa para trabalhar. E aí é que está o barato. Porque a condição do trabalho no home office, ela é responsabilidade de quem? Quem é responsável pela cadeira onde o trabalhador vai sentar? Digamos que ele trabalhe diante de um computador. Quem é responsável pela cadeira? Ou quem é responsável pelo computador propriamente dito? E pelo custeio da internet e da luz? Essas questões. Como é que fica isso na prática, doutora? E se não está certo, quem fiscaliza isso? Então, como você falou, já existia o teletrabalho. Sim, né? Teletrabalho, isso aí. Ele só não, até a reforma, né, trabalhista, ele ainda não estava ali nas consolidações das leis trabalhistas, né? Então ele foi acrescentado nesse período, 2017, acho que foi 2017, se não salvo engano, né? A data da reforma, né? E ele foi acrescentado ali. E com essa questão da pandemia, né, em 2020, isso tudo começou a borbulhar, né? Eram coisas novas, totalmente novas, e começaram a sair muitos questionamentos. Em 2020, o Ministério Público do Trabalho ele criou uma nota técnica falando sobre o trabalho remoto e colocando ali nessa nota técnica algumas coisas que seriam importantes para as empresas, sindicatos e para os órgãos públicos saberem o que fazer, né? E dentre essa nota, essas notificações, essas 17 temas, diretrizes, essas 17 diretrizes, eles colocaram aí ergonomia, então o computador, a cadeira, colocaram alguns detalhes em relação à tecnologia, aos programas a serem criados, que deveriam ser seguidos por essas empresas
que manteriam ali os trabalhadores de forma remota, tá? Então, assim, existe uma nota técnica que tem essas diretrizes, além das nossas leis mesmo, né, da consolidação das leis trabalhistas, existe essa norma técnica que deve ser obedecida, que deve ser vista pelas empresas, tá? E como que o Ministério Público vai fiscalizar isso? Como é que vai ser, né? Porque está todo mundo em casa. Então, eles vão vir na minha casa, vão vir na minha casa, vão entrar na minha casa para poder fiscalizar. Não, está tudo sendo feito de forma remota, tá? Tanto o Ministério Público quanto as secretarias, eles também trabalham de forma remota. A gente teve um caso também até no escritório, onde uma empresa passou por essa fiscalização, tá? E tudo conseguiu ser resolvido por e-mail. Então, o Ministério vai emitir um documento solicitando a apresentação de outros documentos para que sejam apresentados e, a partir dali, as coisas vão ser resolvidas todas por e-mail. Tá? Então, fica dessa E forma. se o trabalhador... Existe uma fiscalização. Perfeito. E se o trabalhador está no sistema home office e não está recebendo o equipamento básico de trabalho, está inadequado, mesma coisa. Conversa. Se não conseguiu, sindicato. Se não conseguiu, denúncia. Basicamente. Isso aí. Maravilha. Tá? E aí, Grace, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Eu queria que você falasse o seguinte: o trabalhador viu o nosso programa, entendeu um pouco do que a gente falou aqui, mas está ainda cheio de dúvidas. Quais são as instituições, os sites, os links que você indica para que ele possa obter mais informações e continuar entendendo e reconhecer mais o seu caso? Então, tá com dúvida? O sindicato é um primeiro lugar, né, que a pessoa pode procurar e pode tirar algumas dúvidas. Perfeito. Não resolveu, tem que fazer uma reclamação. A gente tem os sites, de repente, depois, se você conseguir, você pode colocar, eu posso deixar os links, e você pode colocar para que essas reclamações sejam feitas. No mais, vou explicar de forma básica. Colocou lá no Google, como posso fazer uma denúncia trabalhista ao Ministério do Trabalho, geralmente já aparece, tá? Uhum. E colocou lá, Ministério Público do Trabalho, denúncia, também do lado já vai aparecer o link também, tá? Maravilha. Então, assim, são os primeiros passos para uma denúncia. Maravilha. Exatamente. E também pode buscar também por uma orientação jurídica especializada, tá bom? Grace, queria de verdade te agradecer pelo bate-papo, por você ter compartilhado informações com a gente aqui no programa Trabalhador em Foco. Espero de verdade que em breve a gente volte a se falar para levar mais informações para o nosso telespectador. Obrigada, Carla. E qualquer coisa pode chamar a gente, tá bom? A gente está aí para isso. Obrigada a você de tirar... casa. É sempre um prazer falar com você. Obrigada a você de casa que ficou com a gente nesse bate-papo. A gente volta em breve com um novo programa Trabalhador em Foco. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.